para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito eu estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Ó Deus, é a Tua palavra, e nós precisamos que o Senhor nos ajude a entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Deixa eu dar aqui uma breve introdução aqui no texto, sem ainda entrar aqui no nosso sermão. O verso 1 dessa carta aqui, não é? Paulo vai expor a sua luta contra a heresia, e ele vai mostrar aqui qual é o público-alvo dele. A igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia, e por aqueles que ouviram a pregação do Evangelho, mas não da face dele, não conheciam ele. Então, ele tá aqui falando da sua luta, né, contra a heresia, né, contra esses três grupos que ele está trabalhando e se fatigando por ele. Né? E o outro ponto aqui está no verso 2. Ele faz isso, né, esse trabalho dele, né, essa luta dele, para que o coração deles, de quem? De todos aqueles que estão acima, dos colossenses, da igreja de Laodiceia e também daqueles que não viram a sua face, mas receberam o Evangelho. Então, Paulo está falando ao coração deles, é isso que ele está dizendo aqui. E aí ele vai falar aqui depois do verso 2, o verso 3 aqui, qual é a sua intenção. Né? A preposição para aqui vai definir qual é o seu objetivo. E no verso 4 aqui, ele vai dizer qual é a grande luta dele, nesse contexto aqui. São os argumentos falaciosos a respeito de Cristo. A gente vai ver isso no caminhar do capítulo 2, né? Qual eram esses argumentos falaciosos que estavam dentro da igreja, que eram falsos. Era uma falsa doutrina que estava dentro da igreja. E eram argumentos, né, que estavam desestabilizando a fé da igreja. E no capítulo 5 ele reconhece, pelo relatório de Epáfras, né, que Paulo está preso em Roma, e é Epáfras que leva para ele o que está acontecendo na igreja, e a partir daí ele verifica que a igreja está em ordem, tem um grupo lá que é forte, está em ordem, e que tem firmeza na fé. Então a gente vê aqui as partes, né, a parte débil da igreja e a sua parte vigorosa da igreja. O que é que Paulo quer com tudo isso aqui, irmãos? Paulo vai tratar aqui a respeito da sabedoria e do conhecimento que há em Cristo. Que a igreja se desperte para isso. Que a igreja entenda isso. Então ele está trazendo para a igreja a maturidade cristã, mas o fundamento da maturidade cristã está em Cristo e não fora dele. Não nos argumentos falaciosos, não na falsa doutrina, na tradição humana, nas filosofias, não. Ele vai descartar tudo isso. A gente vai ver aqui no decorrer da carta. O foco aqui, a centralidade da sabedoria e do conhecimento da igreja está em Cristo. Ele é o centro da sua mensagem e ele é o centro de toda a sabedoria e de todo conhecimento. Logicamente, o nosso título da nossa mensagem hoje é Cristo, a fonte de todo conhecimento e sabedoria. Então, vamos aqui ter uma breve introdução aqui. Fonte é aquilo de onde se origina ou brota algo. Uma fonte de água. O que brota dela? Água. Uma fonte de petróleo. O que brota dela? Petróleo. Então, fonte é algo, né, que se origina alguma coisa. Conhecimento é o ato de entender, aprender algo por meio do raciocínio. Cristo é a fonte de todo conhecimento e sabedoria. Então, eu estou falando aqui o que é a fonte, o que é o conhecimento e agora o que é a sabedoria. O que é a sabedoria, irmãos?
A sabedoria é a habilidade de aplicar o conhecimento à vida prática. Isso é a sabedoria. Então, quando nós falamos da sabedoria de Cristo, do conhecimento de Cristo, qual é a finalidade dela? Ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Mas qual é a finalidade quando nós tomamos acesso, quando nós somos alimentados por essa sabedoria e conhecimento? Aplicá-la à nossa vida prática. O que é o cristianismo? É uma regra de fé e prática. Então, o cristianismo é a fonte de quê? De toda a sabedoria, não é, que nós precisamos para viver. É a fonte de todo o conhecimento de Deus. Está no cristianismo, revelado a nós por meio do Evangelho. Então, quando afirmamos que Cristo é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento, afirmamos que nele se encontra todo o tesouro de Deus com respeito ao conhecimento e à sabedoria para se viver na alegre comunhão com Deus e com os homens. Porque esse é o fundamento, esse é o foco, não é outro. Qual é o fim principal do homem? Conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Ora, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou amar o meu próximo, mais eu vou me relacionar bem com ele. Por quê? Porque esse conhecimento produz em mim sabedoria para a vida. Isso aqui é a maturidade cristã. Todo ser humano nasce com o coração motivado para aprender e aplicar o conhecimento à vida. Todos nascem com essa motivação. O conhecimento e a sabedoria não são originários do coração do homem. É Deus quem alimenta o coração do homem em sabedoria e conhecimento para que ele aplique esse conhecimento e essa sabedoria à sua vida cotidiana. Então, o conhecimento e a sabedoria é um dom de Deus. O conhecimento e a sabedoria de Deus não são privilégios de uma classe maior, de uma mente brilhante ou de uma raça pura. Mas é dado a todos que o buscam com coração sincero. Então, nenhum ser humano pode reter a sabedoria e o conhecimento de Deus, dizendo que se não pertence a uma raça mais elevada, pertence a uma classe maior, pertence às mentes brilhantes. Não. O conhecimento, de uma forma geral, está dado, revelado a todos que o buscam com coração sincero. A Bíblia faz distinção entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo crucificou a Cristo e persegue a igreja. A sabedoria de Deus traz a reconciliação do pecador com ele. Então aqui há um abismo, há uma separação. A sabedoria do mundo nunca está em comunhão com a sabedoria de Deus. São opostas, têm objetivos opostos. E, logicamente, o objetivo da sabedoria do mundo é o quê? É perseguir, é destruir toda a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo se limita ao mundo, levando a maioria dos homens a buscar vaidade, poder e fama. A sabedoria de Deus redime o pecador, transformando-o em filho de Deus e levando-o à vida eterna. Então aqui é um contraste aqui muito grande. E a Bíblia revela isso. Lê o livro de Provérbios que você vai ver esse contraste da sabedoria do homem e da sabedoria de Deus. Então, quando falamos que Cristo é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento, estamos afirmando que não há necessidade da igreja buscar a sabedoria e o conhecimento de Deus em outras fontes, em outras religiões, em outras tradições humanas, em outras filosofias, porque não vão encontrar. Não vão encontrar. Vejamos alguns versos que afirmam essa verdade. Está tudo em Provérbios. Não, está no Novo Testamento, desculpe, com relação à questão da sabedoria. Mateus 12, 42 diz assim: a rainha do sul se levantará no dia do juízo contra esta geração e a condenará,
porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão: Jesus Cristo, a fonte de toda sabedoria. E que o povo não dava atenção a ele. Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os teus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. A sabedoria de Deus e o seu conhecimento são inesgotáveis. Inesgotáveis. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, de quem? De Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Cristo é a fonte da sabedoria, da justiça, da santificação e da redenção. 1 Coríntios 2, 6-8. Isso é Paulo falando para a igreja de Corinto. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, falando para a igreja. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque Deus não revelou a eles. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. No contexto aqui de Paulo, a sabedoria aqui é Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 1,30, revela que Cristo é a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Paulo, nesse contexto, revela à igreja de Corinto os tesouros da sabedoria do conhecimento de Cristo, que está sendo revelado à igreja de Colossos, nos capítulos versos 1 a 5 do capítulo 2. Mesma coisa. Observe como Paulo revela esta verdade, fazendo a conexão entre a obra redentiva de Cristo e os tesouros divinos que habitam sua pessoa: sabedoria, justificação, santificação e redenção. Esses são os tesouros escondidos em Cristo e revelado por Deus à sua igreja por meio do Evangelho. É isso que Paulo está trazendo aqui para a igreja de Colossos. 1 Coríntios 1,30 nos diz que Cristo é a nossa fonte de sabedoria, Cristo é a nossa fonte de justificação, Cristo é a nossa fonte de santificação e Cristo é a nossa fonte de redenção. Olha o que diz aqui, o que Paulo diz aqui em Colossenses 2. Ele diz aqui a partir do verso 2: faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Para a igreja, justificação, santificação, redenção e vida eterna. Os tesouros que Cristo traz para a igreja. Devemos entender que a obra da redenção feita por Cristo garantiu não só a habitação do Espírito de Cristo vivendo no coração do crente, mas também deu acesso à sabedoria e ao seu conhecimento por meio do seu Evangelho. Deus descortina, Deus abre, abre o segredo do seu coração a partir de Cristo, para que a igreja conheça a sua pessoa e amadureça na sua fé, na sua confiança e na sua devoção e na sua piedade. Agora preste atenção. Não devemos pensar que os tesouros da sabedoria de Cristo são revelados só para um grupo especial de crentes.
para uma elite espiritualizada, para aqueles cheios da unção, para aqueles que são batizados no Espírito Santo e falam línguas estranhas e esquisitas. Não é. Não é, irmãos. Deus não seleciona crentes para distribuir para dar a sua sabedoria e conhecimento. Ou faz uma classificação para isso. Não existe isso. Ele não tem exceção de pessoas. Ele dá. Como está lá em Tiago. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Deus derramou todo o seu coração na pessoa de seu Filho e o deu à sua igreja, para que ela desfrute desse dom gracioso. Portanto, não se engane com as falácias dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos, dos falsos arcanjos, que dizem possuir uma unção especial da sabedoria de Deus e do seu conhecimento para revelar à igreja e a você. Não creia nisso, porque isso não existe, isso é do inferno, isso está cheiro de enxofre, isso vem do diabo. Porque toda a sabedoria de Deus está revelada em Cristo, por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho. Cabe à igreja cavar, prescrutar, ir atrás desse tesouro e desfrutar dele. O evangelho é o coração de Cristo dado graciosamente ao coração da sua igreja, para que ela desfrute das riquezas da sua sabedoria e do seu conhecimento, testemunhando a sua salvação e assim glorificando ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto da carta, irmãos, do que nós acabamos de ver aqui. A carta de Paulo à igreja de Colossos é baseada no relatório de Epáfras, para Paulo. Epáfras relatou as virtudes da igreja e as influências da filosofia e das vãs sutilezas dos homens e do mundo que estavam perturbando a igreja. Isso está no capítulo 2, versos 2, 8, 16 e 18. Nós vamos caminhar no próximo domingo sobre esses versos aqui. Então, Paulo escreve esta carta para combater as falsas doutrinas e fortalecer a igreja na sabedoria e no conhecimento de Cristo, revelado por Deus. Paulo deixa muito claro, no verso 26 do capítulo 1, que a única esperança da igreja está em Cristo habitando no coração dos crentes, por meio do seu Espírito. E é esta verdade que dá acesso aos tesouros da sabedoria e ao conhecimento de Deus. Fora desta verdade, a igreja e os crentes não subsistem às falácias, às falsas doutrinas e aos falsos mestres. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Como é que nós vamos combater os falsos mestres, as heresias, as filosofias, os rudimentos do mundo, as tradições dos homens? Só há um meio de combater isso: conhecendo a Cristo e bebendo do seu conhecimento e da sua sabedoria revelado na sua palavra. E como é que Deus dá acesso a isso? Cristo habitando no coração de cada crente. Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que vai combater esses falsos mestres e as falsas doutrinas. Não é por acaso que Paulo começa o capítulo 2 afirmando aos crentes: quero que vocês saibam. Não é isso? As heresias estão vindo, ou já estão presentes, para destruir a igreja. Vamos combatê-la por meio do conhecimento das riquezas que há em Cristo. Então, eu quero que vocês saibam e tomem conhecimento desta realidade, para não serem enganados.
Hendriksen é um comentarista, um estudioso, um teólogo, ele diz o seguinte: Paulo está dizendo o seguinte aos crentes de Colossos: não quero que vocês sejam ignorantes a respeito da realidade, dos fatos, da realidade das heresias e da realidade de Cristo habitando em vocês. Irmãos, a ignorância pode acontecer de duas maneiras em nosso contexto e também naquele contexto ali. Primeira maneira que ela acontece pela falta de acesso ao conhecimento. Você não tem acesso ao conhecimento. Ele existe, mas você não tem acesso. Então você se torna ignorante a respeito de vários assuntos, porque você não tem acesso para conhecê-lo. Isso faz parte, né? Isso é um tipo de ignorância. A outra é ter acesso ao conhecimento e não querer conhecê-lo. Essa aqui é mais nociva. E muitos vivem nesta realidade. Deus diz no Velho Testamento: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de acesso ao conhecimento. E o povo tinha os profetas e a lei. Mas o próprio povo não queria. Não queria, irmãos. E assim, irmãos, é na nossa igreja também, do mesmo modo. O conhecimento está exposto nas Escrituras, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus está exposta na Escritura, mas as pessoas não querem ler, não querem estudar, não querem aprender. Se conformam com a mesmice da salvação e ficam estagnados aqui, quando poderiam conhecer as riquezas de Cristo e desfrutar delas, mas por opção não querem, não oram, não lêem a palavra, vêm para os cultos, vêm de manhã, não vêm de noite, vem quando quer, a hora que quer, no momento que quer. Isso é o quê? É um tipo de quê? É um tipo de ignorância. Mas uma ignorância voluntária, provocada por você mesmo. Você não quer ter acesso, você não quer ter informação, você não quer ter o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento gera responsabilidade, gera compromisso. E muitos não querem isso. Então, para Paulo, era uma luta tremenda. Combater as heresias e discipular a igreja na doutrina. E despertar para que os irmãos tenham vontade, motivação para conhecer a Cristo. E não dar ouvido às vozes, aos rumores, às modas teológicas que aparecem aí fora. Porque é isso que destrói a igreja. Esse é o nosso pecado, irmãos. Nós perecemos por falta de conhecimento. Não é por falta do acesso ao conhecimento, que ele já está dado. Cristo já fez tudo que tinha que fazer por nós. E ainda continua fazendo, mas em aspecto de transformação, irmãos, ele fez. E ele enviou o seu próprio Espírito para habitar conosco. Para nos motivar a isso, a buscá-lo, a adorá-lo, a querê-lo. Mas em nosso contexto, irmãos, qualquer coisa tira o nosso foco. Tira o nosso foco. Tá muito calor, não vou para a igreja não. Não vem mesmo. Está chovendo demais, não vou para a igreja não. Está frio demais. Então, qualquer coisa, qualquer coisinha, tira o foco de Cristo do seu coração. E você está perecendo por falta de conhecimento e de entendimento. Paulo se esforça e se afadiga para que a igreja conheça os tesouros da sabedoria de Deus em Cristo, para ter firmeza na fé, para combater as falsas doutrinas, para combater os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos apóstolos. A igreja, irmão de Colossos, de fato, ela
apresentava essa realidade. Olha só o que Paulo fala aqui no final do verso 5 aqui. Porque embora ausente em pessoa, claro, né, Paulo estava preso aqui, mas em espírito eu estou com vocês, então eu estou orando por vocês, eu estou mandando uma carta para orientar a vocês, mas eu não estou indo presente aí, alegrando-me e verificando, olha só, a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Então isso aqui é algo assim virtuoso da igreja, apesar da luta contra a heresia e contra os falsos mestres. Paulo não se conforma, não aceita em deixar a igreja alheia ao mistério revelado de Deus para a sua própria igreja, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele não se conforma em deixar isso sem esclarecer, sem ampliar a visão, sem que a igreja entenda isso. Para ele, a igreja tinha de conhecer os tesouros contidos na pessoa de Cristo, para desfrutar com zelo e ordem deste tesouro e combater as heresias que estavam entrando na igreja. É a única forma, irmãos, é a única forma de nós combatermos as heresias, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos apóstolos. É a única maneira, é você conhecer a doutrina, é você se submeter a ela, é você conhecer a sabedoria e o conhecimento de Cristo, você tem acesso a isso. Há duas formas, ou, mudando aqui a minha palavra, só há uma maneira dos crentes permanecerem na igreja e aqueles que não são saírem da igreja. Só uma maneira. A pregação fiel da Escritura. Quando a igreja ela prega fielmente a Escritura, acontece essas duas coisas. Os crentes fiéis ficam e aqueles que não são vão embora. Não aguentam ouvir a doutrina. Porque quanto mais ela ouve, mais ela se compromete. E muitas vezes a gente não quer se comprometer. Quer apenas ouvir o que nós queremos ouvir. Queremos apenas ouvir as promessas. Mas se comprometer na ética, nos princípios de Deus, na moral de Deus, isso não interessa. Eu quero só as promessas. Mas, se a igreja prega fielmente a Escritura, ela vai expor a verdade de Deus, o seu conhecimento e a sua sabedoria, e a igreja vai se comprometer com isso. E muitos não querem, caem fora, não ficam. Não ficam, irmãos, não ficam. Então, a pregação fiel da palavra de Deus é um filtro para aqueles que ainda não são crentes ou aqueles que não querem compromisso com nada. Eles não vão ficar. Mas aqueles a quem Deus chamou, como está lá e predestinou, né? Como está lá em Romanos 8, 28, aí eles ficam. Os versos 28 e 29 do primeiro capítulo revelam o esforço de Paulo em combater as falsas doutrinas para que a igreja não caia na falácia dos falsos mestres e pastores. Então ele anuncia, adverte e ensina, revelando os tesouros contidos na pessoa de Cristo por meio do Evangelho. Olha o que ele diz aqui, verso 28 e 29, capítulo 1. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, de apresentar cada pessoa perfeita a Cristo. Como é que Paulo apresenta essa pessoa perfeita a Cristo? Quando ela conhece e entende quem é Cristo. Esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Que poder aqui? Poder de pregar o Evangelho. No verso 1 do capítulo 2, é o nosso texto aqui, ele volta a falar do seu esforço de combater as heresias, mostrando o campo de ação do seu ministério.
A igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia e muitos outros que ouviram o evangelho de Cristo, mas não viram a sua face. Olha só como Paulo está percebendo a expansão aqui do evangelho de Cristo no mundo, naquele contexto. Ora, se ouviram o evangelho de Cristo e não viram a face de Paulo, é que alguém pregou o evangelho que Paulo prega lá para eles. E eles foram alcançados por isso. Mas mesmo por esse, Paulo sofria e se empenhava para que as heresias e os falsos mestres não alcançassem o coração desses crentes. Burt é um comentarista. Ele diz o seguinte, a respeito aqui do verso 1 do capítulo 2. Se os crentes de uma determinada cidade estavam debaixo da ameaça de perseguição, ou se alguma congregação sucumbia debaixo das influências malignas da falsa doutrina, Paulo sofria a pressão e sentia profunda preocupação. A atividade dos falsos mestres em Colossos, aqui já em Laodiceia, e em outras regiões, havia provocado grande luta para ele. Que luta? De combatê-los, de ensinar o evangelho e ensinar a sabedoria e o conhecimento que está em Cristo. Para que a igreja amadureça e cresça. E se comprometa com isso. O verso 2 revela os pedidos de Paulo para a igreja de Colossos. Burt comenta mais uma vez. Claramente, o apóstolo está pedindo para seus leitores, primeiro, se consolem em Cristo. Vê aqui no verso 2. Para isso, faço isso para que o coração deles sejam consolados. Em Cristo, pela pregação da doutrina da palavra. Segundo, lutem pela unidade da igreja, para que eles, vinculados em amor, unidade da igreja em amor, um pelos outros, em amor a Deus e um pelos outros. Terceiro, tenham entendimento e conhecimento do mistério de Deus revelado em Cristo. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, esse é o desejo de Paulo, e ele se empenha para isso, ele luta para isso, e ele traz essa revelação para a igreja, por meio da pregação do Evangelho. Resumindo os versos de 1 a 3 do capítulo 2, Paulo deseja que a igreja saiba do seu esforço e luta contra a falsa doutrina em favor dela, e de como eles deveriam combater os falsos mestres, apóstolos e missionários, consolando uns aos outros em Cristo, lutando pela unidade da igreja em Cristo, buscando entendimento e conhecimento, né, em Cristo ou de Cristo. Então, aqui é um comprometimento, irmãos. Você começa a conhecer, você começa a se comprometer. Conhecimento traz comprometimento e traz sabedoria. Irmãos, o que é sabedoria? A sabedoria é a prática aplicada do seu conhecimento. Se você conhece algo e não aplica, você continua apenas no mundo das ideias. Você não colocou isso em prática. Essa, muitas vezes, é a nossa dificuldade, em conhecer o princípio de Deus, conhecer a palavra de Deus e não colocar em prática. Então, você não é uma pessoa sábia. Você conhece, mas não aplica. Não é isso? É. Quando você faz um curso profissional, você está enchendo a sua mente de quê? De conhecimento técnico. Mas com que objetivo? Quando você concluir o curso, você vai o quê? Colocar tudo aquilo em prática. Conhecimento e a sabedoria para saber aplicar o que você conheceu. A palavra de Deus se aplica à nossa vida da mesma forma. O princípio é o mesmo. Conhecemos o princípio cristão, que Cristo é a fonte do conhecimento da sabedoria. Então eu tenho que buscar conhecer a Cristo. Para quê? Para quando eu conhecer a sua sabedoria, o seu conhecimento, eu vou o quê? Eu vou aplicar a minha vida, o seu ensino, para fazer como Paulo fez. Não mais vivo eu,
mas Cristo vive em mim. Isso é, o seu conhecimento agora é prática na minha vida. É prática na minha vida. Irmãos, e é isso que o Evangelho faz em nossa vida. Tem que ter esse impacto em nossa vida. E nós temos que entender isso, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que tenha o gosto amargo, muitas vezes, né, em nossa boca. Seja difícil você viver e aplicar isso. Mas esse é o fato. Essa é a realidade. Paulo está dizendo para os colossenses que Cristo é o centro e a fonte da vida deles e da igreja. Só em Cristo há tudo que eles precisam para ter o coração consolado e amadurecido na fé. Não é necessário acrescentar mais nada à obra redentora de Cristo. Ela foi e é plena, perfeita e completamente eficaz. Assim como o seu Evangelho. Observe o verso 2, que Paulo foca no coração dos crentes. Olha o que ele diz aqui. Ó. Faço isso para que o coração deles. Paulo está apelando para quê? Para o coração. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Importantíssimo. Que às vezes existe o conhecimento intelectual. Ele está só no intelecto. Ele não desce ao coração. Isso numa linguagem figurativa, né? Mas ele está só no intelecto. Ele não deixa, ele não vai ao coração. Não chega lá. E muitas vezes, irmãos, a nossa teologia, ela está no intelecto. A nossa teologia não chegou ao nosso coração. E quando a teologia não chega ao coração, irmãos, a sua prática vai ser quase nenhuma. A sua aplicação é quase nenhuma, porque o coração é o centro da vida do homem segundo as Escrituras. Vamos ver aqui. Se o coração do crente está sob o consolo de Cristo, a unidade, o entendimento e o conhecimento dos tesouros da sabedoria dele alimentará a sua fé e a esperança em Deus. E eles não serão abalados pelas falsas doutrinas. É isso que Paulo está apelando aqui, irmãos. É o coração de vocês que eu quero. Eu quero atingir o coração de vocês. Vejamos como a Bíblia considera o coração do homem. Ou o coração do crente. Tudo aqui está em Provérbios. Provérbios 2:10 diz assim: porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. A sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Neste contexto, o coração é o receptor da sabedoria que vem de Deus. O coração que recebe a sabedoria de Deus alegrará a vida daquela pessoa. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Por isso que Paulo está aqui, ó, focando no coração dos crentes lá de Colossos. Provérbios 3:1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Neste contexto de Provérbios 3:1, o coração é o guardião dos ensinos de Deus, revelados em seus mandamentos. Um coração que guarda os ensinos de Deus terá uma vida consolada pela sua palavra. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Nesse contexto, o coração é a fonte do discernimento para a tomada de decisão. Se o coração está cheio da sabedoria e do conhecimento de Deus, a sua decisão será benéfica para você. Mas se o seu coração não está cheio do conhecimento de Deus, a sua decisão será um desastre.
Esse é o fato, essa é a realidade. E o verso que resume toda a estrutura de como a Bíblia retrata o coração do homem, Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. E olha o motivo para isso, olha a razão para isso. Porque dele procedem as fontes da vida. Toda a sua vida procede do seu coração. Ele é a fonte da sua vida. E o nosso tema é: Jesus é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Se Jesus mora em seu coração, o seu coração é a fonte da sabedoria e do conhecimento para a sua vida. Irmãos, olha o apelo do autor daqui de Provérbios. De tudo que se deve guardar, de tudo, imagina tudo. Tudo você tem, todos os seus bens. Isso é confrontado aqui, nesse versículo aqui. Guarde bem o seu coração. Irmãos, o que é guardar bem o coração? Como é que eu guardo bem o meu coração? Se eu preencho com a tradição cristã, se eu preencho com os princípios de Deus, se eu preencho com a palavra de Deus, se eu preencho com a pessoa de Cristo, e Cristo já mora em meu coração, mora no seu coração, irmãos. É isso que deve ser preservado e guardado. Porque se você não guarda o seu coração, irmãos, você vai prostituir sua vida em todos os aspectos. Você vai se prostituir de todo jeito. Quando eu falo prostituição aqui, não é no termo pejorativo, mas é no termo espiritual, que é o pior possível. Você vai adorar coisas, você vai adorar pessoas, você vai adorar você mesmo. Porque o seu coração não está guardado pelo guarda de Israel, pelo Senhor. A Bíblia se refere ao coração de forma muito clara, mostrando o coração como o centro, o âmago do nosso ser, como o reservatório e a fonte da nossa vida. Jesus, em Mateus 11, 28 a 29, faz um gracioso convite, agora vindo para o Novo Testamento, com relação ao coração. Faz um gracioso convite às pessoas que estavam com o coração cansado e sobrecarregado com a religiosidade e a desesperança da vida. Estava com o coração abafado, desconectado da realidade, sem alegria, sem gozo, sem ânimo, sem esperança, sem alívio, um coração sem vida. Jesus, após repreender e condenar as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, pela dureza do coração deles, mesmo nesse contexto, ele lança sua graça redentora aos pequeninos. Está lá em Mateus 11, 25. Convidando-os a entregar o seu coração a ele. Pequeninos irmãos, aqui no contexto do texto de Mateus 11, 25, pode significar desamparados, órfãos. Olha que coisa linda isso aqui. Um coração desamparado, um coração órfão, é um coração quebrado, incompleto, sobrecarregado, cansado, desesperado por consolo e alívio. Isso não só dos órfãos, falando literalmente, mas também eu falo aqui dos órfãos espirituais, que não têm a Cristo, não têm a Deus. Estão desesperados, cansados, sobrecarregados. Mas olha o que Jesus diz a esses corações. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. De coração para coração, é o que Cristo está falando aqui. Do coração dele para os corações daqueles que estão cansados e sobrecarregados. E vocês já acharão descanso para a sua alma. Olha só, alegria
descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A mensagem de Jesus em Mateus 11, 28 e 29 é uma mensagem de coração para coração. Vem do coração dele e é derramada sobre o coração dos órfãos e desamparados, trazendo alívio e consolo. Paulo diz aqui: faço isso para que o coração deles sejam consolados. Olha só o que está acontecendo aqui. A mesma coisa que Cristo está fazendo aqui no contexto de Mateus 11, 28 e 29. É justamente isso, irmãos, que Paulo está fazendo aqui com os colossenses. Cristo está revelando e abrindo a sua sabedoria e dando acesso aos crentes para que a igreja desfrute delas e sejam consolados por ele. No verso 4, Paulo revela o seu objetivo em doutrinar o coração da igreja no entendimento sobre os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Cristo. O que é que ele tem como objetivo? Primeiro, para que ninguém vos engane com argumentos falaciosos. Do verso 4, ele vai mais além. Para que ninguém venha a desviá-los da verdade com filosofias e vãs sutilezas. Está lá no verso 8 do capítulo 2. Para que ninguém escravize a vocês por meio da tradição dos homens. Ainda no verso 8. Para que ninguém vos conforme novamente aos rudimentos do mundo. No verso 8. Tudo isso Paulo está combatendo, irmãos. Consolando o coração dos irmãos pela doutrina, pela revelação de Cristo. Cristo em vós a esperança da glória. Cristo é a fonte de toda a sabedoria e do conhecimento de Deus. Procurem, busquem, queiram, vão atrás. Para que ninguém julgue vocês pelos usos e costumes. 2,16. Para que ninguém seja juiz da sua vida dizendo o que você deve e não deve fazer. Verso 18 do capítulo 2. Paulo exorta a igreja. Paulo instrui a igreja para a liberdade a qual Cristo chamou a igreja. Não é libertinagem, é liberdade nele. Depender dele, gozá-lo para sempre, conhecê-lo, aplicar a sua sabedoria à vida prática e viver livre, dizendo não ao pecado. E aquilo que desagrada a Deus, isso é a nossa liberdade, e dando glória a Deus por tudo. Por tudo, irmãos. Um coração grato, firmado no Senhor, por sua grande obra redentiva em nossa vida. Em Colossenses 2,6, ele faz um fechamento aqui muito interessante. Ele diz assim para a igreja: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Viver nele. Estando enraizados e edificados nele. Isso aqui é a sabedoria e o conhecimento de Deus, irmãos, revelado em Cristo. E confirmado na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Uma vida em gratidão a Deus. Irmãos, Deus tem toda a sabedoria de que nós necessitamos. Isso vem por meio do conhecimento da sua palavra. E a gente não pode abrir mão disso, em hipótese alguma. Quer ser feliz, alegre, vibrante? Conheça o Senhor, aplique as suas verdades à sua vida, custe o que custar. Custe o que custar, irmãos. Não tenha medo. Você vai ter uma vida alegre, seu coração vai estar guardado ali no Senhor. Concluindo aqui a nossa exposição de hoje.
Paulo revela com clareza o mistério de Deus para a sua igreja. Cristo em vós, a esperança da glória. Para nós e para a igreja, irmãos, Cristo é a fonte da nossa sabedoria. Para nós e para a igreja, irmãos, Cristo é a fonte da nossa justificação. Cristo é a fonte da nossa santificação. Cristo é a fonte da nossa redenção, irmãos. E Cristo é a fonte da nossa vida eterna. Ele é o centro. Ele é o centro de tudo, de todas as coisas da nossa vida. Por isso que Provérbios 4:23 diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, da tua vida, da minha vida. E se Cristo está em meu coração, irmãos, é o centro do meu coração. Que alegria, irmãos, é viver independente das circunstâncias. Você considera Cristo como a fonte da sua sabedoria, justificação, santificação, redenção e vida eterna? Se sim, faz bem. Se não, clame a Deus por isso, para entender isso aqui. Você entende claramente que é o conhecimento da sua doutrina, revelada plenamente em seu evangelho, que nos livra das heresias, das falsas doutrinas, dos falsos pastores, dos falsos mestres e das falsas igrejas? Se você sabe disso, dê glórias a Deus por isso. Seu coração está guardado na doutrina, pela doutrina. Você consegue discernir que Jesus é a fonte de tudo o que precisamos para a nossa vida e que não precisamos buscar uma unção dobrada, um novo revestimento do Espírito e uma nova revelação do alto? Não precisamos disso mais, irmãos. Porque Ele é a fonte da nossa vida. E não precisamos disso. Precisamos conhecê-lo para não perecer. Para não ser um crente minguado, um crente frágil, fraco, que qualquer vento ou qualquer coisa desvia, toma, leva, e você se perde no meio. Você discerne que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão revelados em Cristo, para desfruto da sua igreja, para que ela tenha uma vida alegre e cheia de gratidão a Deus. Se sim, irmãos, glorifique a Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Você consegue cantar com entendimento o que Paulo cantou em Romanos 11:33? O que Paulo cantou ali? Paulo cantou o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Paulo estava completamente tomado aqui, irmãos, pela graça de Cristo, reconhecendo a profundidade da riqueza da sua sabedoria, do seu conhecimento, do seu juízo e dos seus caminhos, e entregue a eles. Conhecimento e responsabilidade e comprometimento. Paulo estava agarrado com Cristo, irmãos. Foi degolado e não negou a Cristo. Não. Tesouro que eu tenho, Roma não toma, Nero não toma. Mesmo que você arranque a minha cabeça do pescoço, esse tesouro é meu e você não toma, não destrói. Conhecimento da sabedoria de Deus, irmãos, aplicado à vida prática dele. Paulo é um bom exemplo disso, para mim e para a sua vida. Irmãos, para que tenhamos conhecimento de tudo isto, precisamos entender que Deus nos deu o coração do seu Filho na cruz para compartilhar comigo e com você a sabedoria e o conhecimento dele.
para que tenhamos uma vida alegre e grata a Ele. A Cristo, irmãos, toda a glória, toda a honra, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar a nossa exposição orando ao Senhor. Ó Deus, nós nos sentimos agora, Senhor, tão pequenos, tão, Senhor, insignificantes diante da tanta graça, de tanta glória, Senhor, derramada sobre nós. Ó Deus, obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar Cristo, por compartilhar conosco o Teu coração e por habitar em nós por meio do Espírito de Cristo. Senhor, é muita graça derramada sobre nós. Ó Deus, agora na nossa limitação, na nossa ignorância, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos motiva a conhecer a Cristo, a amadurecermos, Senhor, e a crescermos no Senhor, com alegria e com gratidão, Pai. Cristo é, Senhor, a fonte para nós de todo conhecimento e de toda sabedoria. Obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado por Cristo, por Sua grande obra redentiva, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, até a volta de Cristo. Senhor, vem buscar a Tua igreja e enquanto o Senhor não vem, nos enche com a Tua sabedoria para proclamarmos o Teu Evangelho com alegria e com gozo. Amém.